Então, pessoal, voltando, vamos aprender como é que a gente inicia o projeto no Revit. Tá, uma vez configurado o nosso template, a gente vai clicar em cima dele ou vai vir aqui em Novo. Ele vai pedir qual é o arquivo de modelo. Eu vou colocar o template do Senac 2018 e vou dar um OK. Ele vai carregar esse template para mim, as configurações relativas a ele. Só que eu não vou estar editando o template, eu vou criar um arquivo com base nesse template, que é diferente. Olha só, a primeira vista que ele vai me dar aqui são dois cortes, quatro elevações, norte, sul, leste, oeste, que aqui elas estão nomeadas através de números, 1, 2, 3, 4. E aqui eu tenho uma linha, que é uma região de recorte, onde eu faço um recorte como se fosse uma linha de viewport do AutoCAD. Tá? Nesse momento a gente não vai usar essa linha ainda. Vamos fazer a primeira configuração do software. Então o que eu vou fazer? Eu venho aqui em gerenciar unidades do projeto, ou eu dito o N. Tá? Aqui fica uma dica para vocês, toda vez que vocês passarem o mouse por cima de um ícone e ele tiver duas letras ao lado do nome, essas duas letras correspondem ao atalho, tá? que ele representa. Diferente do CAD, que você digita o comando e aperta Enter, no Revit não precisa disso. Por exemplo, ó, na unidades do projeto ele diz que se eu apertar o N, vai funcionar. Então vamos ver. O N, sem Enter, e ele carrega as unidades do projeto. Disciplina, aqui eu posso escolher várias unidades. Então, como a gente está trabalhando com arquitetura, as demais, no momento, não vai ser útil. Tá? Não vão ser úteis. Então, o que eu tenho? Unidades lineares. Então, o formato está em centímetros. Ó, ele já vem configurado centímetros nesse template, mas eu posso colocar em metros, eu posso colocar em decímetros, milímetros. Enfim, a gente consegue escolher qual unidade que a gente quer trabalhar. Então, tem pessoas que já trabalham com centímetro e estão acostumadas, tem quem trabalha só com metro e está acostumado também. O arredondamento, isso é quantas casas decimais, ó, ele vai colocar nos números. Eu costumo trabalhar com duas casas decimais só de precisão, acho que muito além disso não precisa, mas vai de cada profissional. O símbolo da unidade, se você quiser colocar centímetros ou metros do lado do número, o que não é por convenção colocado, pela ABNT também a gente não coloca. Caso vai fazer uma planta específica que seja interessante mostrar, você coloca. Suprimir zeros à direita, esse suprimir zeros à direita funciona assim. Se eu tiver uma cota com o número 1,0, na cota ele vai sair 1,0. Mas se eu apertar essa opção suprimir zeros à direita, em vez de ele colocar 1,0, ele vai colocar apenas 1. Então isso muitas vezes é bom para diminuir o tamanho dos números nas cotas, para não ficar ocupando espaço com zero, que é uma coisa que não vai acrescentar nada. Agrupamento de dígitos ele faz com números a partir de 1000. Então, 1000 centímetros seria 1000. Com esse agrupamento de dígitos, seria 1.000 que ele faria. Então, acaba poluindo um pouco mais, né? Essa é a forma padrão que a gente tem, que é uma forma um pouco mais enxuta. Tá? Mas você pode alterar isso aqui da forma que bem entender e até eu aconselho para ir testando. Você pode arredondar números no Revit assim como você faz com o CAD. Então, para não ter números muito quebrados, você pode arredondar para 10, para 5, ou fazer de forma personalizada isso aqui. Área também é uma das unidades que eu posso personalizar no Revit. Da mesma forma que eu fiz com as unidades lineares, eu posso fazer com áreas. Ó. São várias opções de áreas que eu posso colocar aqui, de unidades para área, desde pés, centímetros quadrados, metros, milímetros, hectares e por aí vai. E aqui, nesse caso, a gente usa o símbolo da unidade, que é o que a gente precisa saber, se isso aqui tem metros, tem centímetros ou decímetros. Tá? Sempre que você faz a mudança, aperta OK, que ele confere aquela unidade. Volume, então tenho cúbicos, posso fazer em litros, enfim, a unidade também. A mesma coisa que se aplica nas demais unidades. Ângulo e inclinação, aqui a gente tem uma diferença, tá? Porque o ângulo, na diferença dele para a inclinação, por exemplo, o telhado trabalha só com inclinação.
Então, a gente faz essa inclinação para saber a inclinação de rampas, de telhado, por exemplo, pisos. Já o ângulo, a gente pode fazer ângulos em 2D, para saber o ângulo de diferença entre uma parede e outra, se ele está perpendicular ou não. Então, o ângulo, eu posso escolher graus decimais, minutos, segundos, radianos e gradientes. O símbolo da unidade já aparece ali também, tá? Então, se eu mudar para gradientes, olha só, o símbolo dele vai ser gradiente. Se eu botar minutos e segundos, ele não tem símbolo porque ele bota automaticamente isso, não tem como eu mudar. E o símbolo de radianos ele coloca automaticamente também. Tá? Então, graus decimais, ok? Inclinação, ela está percentual, mas eu posso escolher se eu quero relações entre elas. Pode ser uma inclinação em graus também, tá? Ele permite que eu faça isso. Mas aqui no Brasil, pelas normas da ABNT, a gente trabalha com percentual. Então, inclinação em porcentagens. Eu até acho que facilita bastante, principalmente para telhados e rampas. Fica muito mais fácil identificar na norma se aquilo está correto. Moeda eu também posso escolher que tipo de moeda que eu vou usar, o símbolo da moeda e densidade de massa, que é uma coisa que a gente não vai usar nesse momento, tá? Isso aqui é mais para cálculos e densidades de massa para aplicações de estruturas e outros fins. Aqui embaixo a gente tem o agrupamento do símbolo e o dígito decimal. Então é ponto, ponto, vírgula, mas eu posso escolher vírgula, vírgula e ponto. Então aqui eu posso determinar como que eu quero, se fosse minutos e segundos também, tá? Por padrão, ele já vem aqui, ó, ponto, ponto e vírgula. Então isso aqui a gente pode deixar, não precisa se preocupar, tá? Então, com essas configurações feitas, a gente já pode começar a trabalhar com o Revit, a fazer as paredes, a entender como que funciona a mecânica do software, fazendo uma analogia de como que o CAD trabalha e como que ele trabalha. Então, na próxima aula, a gente já começa a desenhar as paredes, a entender como que funciona o sistema de abas dele e o sistema de níveis. Beleza, pessoal?